Olá, boa tarde, bem-vindos novamente. Nossas séries de palestras da Semana Temática do 100.404. Hoje a gente vai receber o professor Bastos. Ele vai falar sobre quando o isolamento social encontra nosso isolamento pessoal. É possível evitar a depressão e o suicídio? Mais uma temática relacionada ao Setembro Amarelo. E agora eu passo para. Bom, passo a palavra para o professor Bastos. Olá, boa tarde. Boa tarde à comunidade escolar do 100.404. Cumprimentar a direção da escola, os professores, sua coordenação, principalmente a coordenadora Roseli e a Cris, que me fizeram esse convite, né, para contribuir nesta semana pedagógica. Cumprimentar também a comunidade escolar, os pais de estudantes, os estudantes, e também aos demais professores de outras escolas, também lá da minha escola, 417, que tem alguns que devem estar assistindo essa live, e todas as pessoas que estiverem conectados nesse momento. Hoje nós vamos falar como que o isolamento social encontra o nosso isolamento pessoal. E o que isso tem a ver, que relação isso tem a ver com o processo do adoecimento. Nós já estamos percebendo as sequelas, né, da Covid, e há uma expectativa sombria, negativa, que mesmo após a pandemia, ela não vai desaparecer tão fácil, né? Vai ficar as sequelas marcadas aí por muito tempo. E por que isso acontece? É o que vamos discutir aqui hoje, né? Por que isso acontece? Por que o isolamento? O que está por trás das máscaras, né? Tanto no sentido figurado como literal. O que está por trás das máscaras? Então, dentro disso, nós vamos falar como que se dá esse processo do adoecimento, o que é a depressão, a ansiedade, o pânico, as fobias, como que elas estão relacionadas com o isolamento social. E por fim, vamos falar um pouco sobre a questão do suicídio, que também está interligado com essas questões anteriores que falamos. E, para começar, eu queria pedir para... Não sei se... Quem é que está fazendo esta assessoria? Acho que é a filha da Cris. Isso. Muito bem. Quando o isolamento social encontra o nosso isolamento pessoal. Ok. Pode passar para o próximo. Antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês essa estrutura da psique. Para muitos professores, isso já é conhecido. Mas por que eu quero mostrar rapidamente isso aqui? Para poder a gente entender nossos processos psíquicos, né? Então, essa estrutura é a estrutura freudiana, onde você tem aqui o ego, o superego e o id, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O que isso tem a ver?
Se vocês observam essa figura, o Freud utilizou o símbolo de um iceberg, né, para mostrar que a parte consciente da nossa mente, onde está o ego, ela é bem pequena. Toda essa montanha de gelo que a gente vê no oceano, né, mas comparada com a parte que está submersa, ela é muito pequena. A mesma coisa é a nossa estrutura psíquica, né? O consciente é essa pontinha aí. E todo aquele restante que está submerso é o nosso inconsciente. Isso foi a grande descoberta de Freud, né? Porque durante toda a história do conhecimento humano, começando lá da antiguidade, desde os pré-socráticos, passando toda a antiguidade, toda a Idade Média, 1000 anos de Idade Média, passando toda a modernidade, só agora na contemporaneidade, estamos aí ainda completando 1 ano, ou 100 anos, quer dizer, é que foi essa grande descoberta. E ele vai dizer que a maioria da nossa vida, das nossas ações, do nosso comportamento, não é determinado pela consciência, mas sim pela inconsciência. Isso vai mudar tudo a respeito da psique humana, né? Quando vai dizer que a maioria das nossas ações, ela vem do inconsciente e não do consciente, né? Então, isso muda a história da psique. E, então, nesse sentido, nós temos aí o ego, o superego e o id. Nós vamos falar disso rapidinho, só para poder a gente entender lá na frente o que estamos falando. Então, toda essa parte ali de cima, do ego e do superego, quando nós nascemos apenas com essa parte inferior, que é o id, que é a nossa herança, né? É um reservatório de energia hereditário que trazemos aí dos primórdios da humanidade. É na parte do id que está toda a nossa energia, toda nossos impulsos, nossos desejos. E essa é a parte biológica do ser humano, certo? É a nossa parte animal. Tanto é que, se a gente apaga o superego e o ego, nós e os animais somos a mesma coisa, não há diferença. Certo? Então, o superego, ele opera o id, ele opera pelo princípio do prazer, né? E o superego pelo princípio da moral, da regra e da lei. E o ego pelo princípio de realidade. O que isso quer dizer? Que quando nascemos, não temos o superego e nem o ego. Quando nascemos, somos puro instinto. Tanto é que nos animais, esta parte que nos humanos é chamada de id, nos animais é chamada de instintos. Né? Qual a diferença do humano para os animais? Nós não nascemos com superego, nem com ego, mas vamos adquirir. Vamos adquirir na cultura, na sociedade. Portanto, qualquer coisa que está no ego ou no superego é adquirido, não é nosso, não é inato, não é da nossa natureza humana. Certo? Ele é adquirido no meio social. Que meio social? Família, escola, igreja, trabalho, nossas relações interpessoais. Então, como o id opera pelo princípio do prazer, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, ele pretende realizar, ele quer realizar. Já o superego, que atende pelo princípio da moral, da regra, da lei, ele vai negar esses desejos do id. Um exemplo bem rápido. A criança, quando pequena, ela não sabe que existe horário para comer, horário do café, do almoço, do lanche, da janta. Tanto é que quando esta criança está com fome, o que ela faz? Ela chora, porque ela quer realizar apenas o desejo do id. Só que aí a mãe vai ensinando ela que tem horários para comer, horários para o café, para o lanche, para o almoço, para a janta. E ela aprende isso. Quando está aprendendo isso, ela está criando superego, ela está criando norma, ela está criando regra. Imagina o menino lá, 3, 4 anos de idade, ele quer fazer xixi, coloca o pintinho para fora, faz xixi na presença de todo mundo. Aí vem a mãe e diz, olha, neném de mamãe não pode, está mostrando o pipiozinho. Ou seja, eu estou criando uma regra, estou criando norma. E assim por diante. Nós vamos aprendendo. Cada coisa dessa que eu vou aprendendo, eu estou criando superego. Né?
E é importante na educação dos filhos, e aqui, como estamos falando para a maioria professores e alunos, é importante na criação dos filhos, na educação dos filhos, nesta formação da personalidade, que vai do 0 aos 7 anos, talvez até os 9 anos, é importante introjetar o não. É importante, nesse momento, dizer não para a criança. Por quê? Porque se ele não coloca esse não no seu superego, na vida adulta ele é aquele adulto voluntarista, sem limite, que tudo que ele quer precisa ser realizado, porque é uma força do id. E aí ele não aceita perder. A gente vê os casos de feminicídio, ou de pessoas que suicidam diante de uma separação, ou que não conseguem encarar aquele fim do relacionamento. Por quê? Não aceita o time dele perder. Por quê? Porque não foi introjetado esse não no superego dele. Então, é importante a introjeção desse não na vida dele, para na vida adulta ele aprender a aceitar o não. Até porque, na vida adulta, nós recebemos no nosso dia a dia mais não do que sim. Né? Basta a gente observar que todo instante do nosso dia a dia a gente está recebendo um não. Eu vou para a parada de ônibus, chega lá, o ônibus acabou de passar, foi um não que eu recebi. Eu quero comprar um sapato, quando cheguei lá, olhei para ele na prateleira, o meu dinheiro não deu para pagar, é um não que eu recebi. Então, eu preciso estar preparado para isso. Mas qual é a consequência? Se eu exagerar nesse não, aí eu vou criar um outro problema. Porque aí eu vou criar o neurótico. E para adiantar, todos nós somos neuróticos, certo? O que diferencia um do outro é apenas grau. Né? Então, se eu exagero nesse não, eu vou ter o neurótico. Em que sentido? Tudo que eu quero fazer, aí vem a mãe, o pai, as pessoas mais próximas, nessa idade vai dizer, não pode, está errado, é feio, é sujo, é pecado. Nesta fase da criança, nessa fase do desenvolvimento, tudo que você fala para a criança torna verdade. Então, todos esses não, eles vão ficar guardados, ele vai formar este superego e eles vão para o inconsciente. Só que indo para o inconsciente não quer dizer que acabou. Indo para o inconsciente, ele vai ficar lá. E um dia, na sua vida adulta, isso poderá ser cobrado. Por exemplo, eu dei o exemplo do menino que foi fazer xixi e a mãe reprimiu. Imagina se fosse uma menina. E essa menina, como a educação sexual feminina sempre foi mais rígida, talvez quando essa mãe fosse dirigir para essa menina que ela tivesse sem calcinha, ela já fosse num tom muito mais agressivo e usando talvez algumas palavras muito fortes. O que iria acontecer? Aquilo gera um superego, torna um trauma e vai para o seu inconsciente. Um dia na vida adulta, ela, quando mulher, aquilo poderá ser cobrado. Né? Quando ela estiver adulta, que estiver namorando, casando, isso pode ter interferência nas relações sexuais dela, por exemplo. Então, este aqui é o grande desafio na hora de educar a criança. De um lado, você tem o id, que tudo quer, e o superego, que nada deixa. Né? O meu ego, a tranquilidade do meu ego, e o ego é uma coisa muito mais complexa, a gente precisaria de uma palestra inteira só para falar do ego, e hoje que não tem como. O equilíbrio, para eu ter um eu equilibrado, eu vou precisar de uma boa relação, de um equilíbrio nesse conflito entre o id e o superego, certo? Então, isso aí só para a gente fazer essa introdução. E aqui a gente vê mais abaixo, aí dentro do gráfico, onde estão as pulsões. Ela é muito importante para a gente entender o que vamos falar mais à frente, né? As pulsões são impulsos, né? É aquilo que pulsa, é aquilo que nos impulsiona, né? E nós temos duas fontes dessa energia, dessas pulsões, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida são todas as formas de amor. E a pulsão de morte é a pulsão agressiva, é a origem da violência. Né? Então, e o grande problema de tudo isso na nossa vida, do nosso adoecimento, quando estamos falando de doenças emocionais, claro, estamos falando da repressão destas pulsões. Então, veja bem,
quando você tem um desejo, e esse desejo é reprimido, significa que você está reprimindo esta pulsão. Esta repressão, se ela sendo feita do 0 até os 7, 9 anos de idade, ela vai transformar num recalque, né? Num recalque. Por que recalque? Qual a diferença do recalque e da repressão, né? Quando a pessoa está acima dos 10 anos, geralmente a gente chama repressão, porque ela reprime um sentimento, vai lhe causar mal, vai, mas ela sabe do que está acontecendo, ela lembra. Agora, quando ela reprime um desejo, um sentimento, na fase infantil, ele vai para o inconsciente, ela não lembra. Isso é o que chama de recalque, que é o que nós vamos falar aqui no próximo slide, por favor. O próximo slide. Isso. As 5 feridas emocionais. Quem escreveu sobre esse assunto foi a doutora Lise Bourbeau. Ela é uma psicóloga, doutora canadense, né? E que ela fez um estudo e observou que nós temos, todos nós, carregamos dentro de nós, provocado lá na nossa infância, estas 5 feridas emocionais. Como que acontecem essas feridas? Ao nascermos, todos nós nascemos simplesmente livres e sem nada, né? Muito livres. E quando nascemos, deparamos com um mundo aqui fora que não escolhemos nada. Tudo que tem é imposto para nós. Nós não escolhemos nossos pais, não escolhemos nossa cor, não escolhemos nosso nome, não escolhemos nossa orientação sexual, né? Tudo é imposto a nós. E então a gente passa imediatamente por essas 4 etapas. A primeira etapa é a alegria de nascer e de ser. A segunda é a dor de não poder ser aquilo do qual nascemos. E a terceira são os conflitos decorrentes desta dor, desse choque de realidade que recebemos. E aí é o que chamamos de conflitos de infância, conflitos de pré-adolescência, conflito de juventude, né? Em decorrência de todos estas imposições que nos foram colocadas. Bom, e aí vem a quarta. A quarta é como eu vou aprender a lidar com esses conflitos, né? Como eu vou conseguir interagir dentro desta sociedade que estava me esperando e que eu não me planejei para ela. Esse quarto momento são as máscaras, que é o que lá na teoria freudiana ele chama de mecanismos de defesa, né? Então, nós vamos desenvolver estas feridas emocionais. A ferida da rejeição, ferida do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça, né? Vamos imaginar como é que são, vamos imaginar esses ferimentos, esses machucados, como um machucado físico mesmo. Vamos imaginar que na nossa mão a gente adquiriu um ferimento. E adquiriu um ferimento. E aí eu digo assim, olha, eu trabalho lavando louça, por exemplo, e eu não posso parar de trabalhar. O que eu vou fazer com essa ferida, com esse meu ferimento? Eu vou colocar ali um esparadrapo, um curativo, e eu vou conseguir continuar trabalhando razoavelmente. Só que em determinado momento, eu vou colocar vou pegar uma louça mais pesada, ou qualquer uma coisa mais pesada, e na hora que eu vou pegar em cima daquele ferimento, eu vou sentir. Eu vou dizer, ai, doeu. E por que que doeu? Porque embaixo daquele curativo tem um ferimento, tem uma ferida ali. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho 2 soluções. Qual é a solução? Ou eu vou reforçar esse curativo, né? Colocar um outro por cima, mas vou continuar sabendo que tem uma ferida ali, né? Ou então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrancar esse curativo, vou escancarar a minha ferida e vou tratá-la, né? Então, esse curativo que eu estou chamando é o que chamamos de máscaras, que lá na teoria freudiana ele também usou como mecanismo de defesa, né? Então, para cada uma dessas nossas feridas emocionais adquiridas lá na infância,
eu tenho uma máscara, né, que é para poder eu continuar tocando a minha vida. Então, para a ferida da rejeição, eu uso a máscara do escapismo. Né? O que é a rejeição? É como a criança, lá na sua infância, ela assimilou. Quando nós dizemos assim, nós somos na vida adulta o que fizeram de nós, imediatamente a gente já remete aos nossos pais. Nas minhas palestras, quando eu falo disso, imediatamente eu tenho que explicar. Porque quando a gente diz que nós somos o que fizeram de nós e que certamente foram nossos pais, é preciso dizer que esta ferida, que esse trauma, ele é decorrente da forma como a criança assimila. Não significa necessariamente que o pai tenha feito, ou que ele saiba o que fez, mas é como a criança assimila. Eu aqui, no decorrer da palestra, eu vou dar exemplos da clínica, certo? Mas sem jamais dar identidade, certo? Eu só dou os exemplos, questão ética, a gente jamais pode revelar a identidade da pessoa, né? Eu tive um caso de uma menina, uma mulher, que ela tinha um grande problema com a mãe dela, porque ela acreditava que a mãe tinha abandonado quando era criança. E aí, em toda a investigação, você conversa com a família, com a mãe, e esse abandono nunca houve. E depois foi descoberto, através da técnica, que é da regressão, o que aconteceu? Quando ela tinha 3, 4 anos de idade, a mãe fazia faculdade à noite, e a mãe toda noite saía de casa. Então, ela entendeu, a criança entendeu que a mãe a abandonava, certo? Então, ela adquiriu essa ferida, chamada ferida do abandono. Mas foi a mãe que fez? Para a criança, sim, para a criança é verdade, mas a mãe nunca fez isso. Então, como é que acontece nossas feridas, nossos traumas, nossas mazelas? É como a criança assimila, né? A criança, dependendo da situação, ela pode assimilar, entender que aquilo foi de tal forma. E como ela assimilou daquela forma, ela interpretou de tal forma, aquilo torna verdade para ela. E aí, o que acontece? Ela precisa continuar vivendo, mas para continuar vivendo, ela precisa usar uma máscara, né? Uma máscara. Então, para cada uma situação dessa, tem uma máscara. O da rejeição, o escapismo. Uma outra pessoa, e aí eu vou dar rapidamente um exemplo, o que significa. Vamos imaginar, o que é um escapista? Imagina lá no seriado Chaves, né? O papel do Chaves. Olha, ele é um menino rejeitado. Olha o comportamento dele. Magrinho, franzino, e que se esconde atrás de tudo. Se esconde num barril. Imagina na escolinha lá do professor Raimundo Joselino de Barbacena. Como é que é ele? Ele esconde lá atrás, até atrás de uma caneta. Então, a pessoa que passou pela rejeição, que ele traz o trauma, a ferida da rejeição, ele na vida é aquela pessoa. E aí a gente pode identificar isso na nossa sala de aula. Quando a gente vê aquele aluno que ele está se escondendo, que ele está procurando, é como se ele pudesse desaparecer ali, né? É um escapista. Certamente ele carrega aí uma ferida da rejeição. Do abandono. A máscara do abandono é a dependência. A pessoa que sofreu, ele carrega uma grande necessidade, né? É uma pessoa que ele tem muito medo de perder alguém, ele tem muito medo de ficar sozinho, ele não sente segurança, ele é muito inseguro, ele depende de tudo, ele precisa do sim da outra pessoa para fazer qualquer coisa na vida dele. E aí, à medida que eu vou falando, cada um já vai, até aos poucos, lógico que isso aqui é muito amplo, né? Mas aos poucos a gente vai encontrando nossas feridas, né? Da humilhação. O que é a humilhação? São aqueles vexames que a criança é submetida, por exemplo, a criança que fez xixi na roupa, a criança que fez alguma coisa e o pai ou a mãe, ou qualquer que seja, na presença de outra pessoa, briga com ela, humilha ela ali em qualquer situação, né? Essa pessoa ela vai usar a máscara do masoquismo. Na vida adulta, é aquela pessoa que entre aspas, porque é inconsciente, ela gosta de sofrer, ela quer sofrer. Tanto é que ela sai pegando todo o problema que é dos outros. Ela pega os problemas dos outros para si. É como se ela quisesse que as outras pessoas não passassem pelo que ela passou.
Quando a gente vê uma pessoa com essa característica, a gente já imagina que ela sofreu essa chamada ferida da humilhação. A traição acontece muito durante o complexo de Édipo. Lá entre os 3,5, 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, né? O período do complexo de Édipo, né? Onde a menina vai apaixonar pelo pai e o menino apaixona pela mãe. Necessariamente, ele vai ser traído, né? Porque ele vai ver à noite a sua amada ou o seu amado e ficar com o seu algoz. Então, ele vai se sentir traído. Dependendo como ele, lá no complexo de Édipo, ele resolver essa sua situação, ele vai carregar essa marca. Por isso que a traição é um dos sentimentos mais doloridos que temos, né? Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, já fomos traídos. E dependendo como nós resolvemos isso lá no complexo de Édipo, a gente vai levar isso para a vida. Quando a pessoa ele tem essa ferida da traição, ele veste a máscara do controlador. Aquela pessoa que quer controlar tudo, quer controlar o ambiente, quer controlar a fala, que ele não permite ele não ser a última palavra, né? Geralmente são pessoas que tiveram ou têm a ferida da traição. O controlador, ele tem muito medo de trair, certo? Ele também tem medo de ser traído, certo? Mas ele tem mais medo de trair do que de ser traído. A pessoa que carrega a ferida da traição e que veste essa máscara do controlador, se ele quiser trair, ele monta um esquema muito bem organizado, muito bem sofisticado para que não possa ser descoberto, né? E, por fim, aqui das feridas, a injustiça. Aquela criança que se sentiu injustiçada, imagina o pai, a mãe que tem outros filhos e na hora que comprou o brinquedo, comprou um inferior para ela. Ou então aquela mãe, aquele pai que trata um dos filhos de uma forma e outro de outra, né? Aquela mãe, aquele pai que o filho lá faz 10 coisas e das 10 coisas que ela deixou de fazer, ele fez 9, mas quando ela chegou, ela só viu a única que ele não fez, né? Ele vai se sentir injustiçado e vai desenvolver nele a ferida da injustiça. Qual é a ferida, qual é a máscara da injustiça? A rigidez. A rigidez. Aquela pessoa hiper perfeccionista, hiper radical. Imagina o professor, a gente sai, como vocês sabem, né, eu trabalho em escola, e a gente identifica, lógico que a gente não anda falando, mas a gente vê quem é, pelo comportamento de cada um dos colegas, a gente imagina logo qual é a ferida, a partir da máscara que ele usa, qual foi a ferida dele, né? Essa rigidez, ela torna tão forte que ela passa a interferir no seu próprio corpo físico. Ele vai ter muitas dores, né, dores musculares, enfim, né, de tanta rigidez, né, insônia, um monte de problemas desses. São feridas da injustiça. Muito bem. Então, estas feridas, elas aconteceram exatamente lá, porque na repressão, né, na repressão do superego sobre os desejos do id, né? Muito bem. Eu não tinha combinado no início, mas eu vou dividir essa palestra em 2 momentos. Aí, daqui a pouco, quando terminar esse primeiro momento, eu vou abrir para algumas perguntas e depois a gente faz a última parte. Não? Então, faça o outro slide, por favor. Ok. O adoecimento. Por que adoecemos? O que a pandemia, o isolamento social, tem a ver com nossos problemas, principalmente com nossos problemas emocionais? Isso aqui foi o objetivo da palestra, né? O que a pandemia e o que decorre da pandemia tem a ver com as questões emocionais, como ansiedade, fobia, pânico, desânimo, depressão, suicídio, enfim. O que tem a ver? O que está por trás das máscaras, literalmente falando. O que está por trás das máscaras? Nós falamos das máscaras simbólicas, né, para cada ferida, e podemos também falar das máscaras reais, né? Então, como falamos, todos nós carregamos nossas feridas, nossas mazelas, né?
advinda de lá da nossa infância. A pandemia e tudo que nos chega em decorrência dela, estresse, isolamento, emprego, desemprego, negócios, aproximação ou afastamento das pessoas das quais relacionamos, de alguma forma, isso vai tocar em nossas feridas. O que eu estou dizendo? Que tudo, no momento que nós estamos neste isolamento, que estamos usando a máscara, o que vai acontecer? O que o isolamento nos causou? Ou aproximamos, ou afastamos. Imagina, pessoas que há quanto tempo que não conseguem falar com uma outra, com um amigo, com um conhecido. Não conseguem dar um abraço. Não conseguem apertar a mão. Agora imagina que essa pessoa, ela carrega dentro de si uma das feridas lá, digamos que a ferida do abandono. E no momento que ela está isolada, que ela não pode aproximar da outra, o que está acontecendo? Este isolamento, ele vai exatamente ao encontro da minha ferida, que eu já trago lá da minha infância. O afastamento de uma pessoa também pode representar o quê? Uma rejeição. Esse afastamento causado pelo isolamento social pode representar um abandono. Observem. Pode representar uma traição, pode, porque as nossas feridas, como eu falei lá antes, elas não vão embora. O meu recalque, ele só fica escondido, ele fica lá no inconsciente. Cada vez que algo da situação atual toca naquela ferida, a gente sente imediatamente. Cada um de vocês, cada um de nós, podemos observar, você pode estar na maior felicidade, numa roda de conversa, de alegria, e de repente alguém lá, de forma bem displicente, fala alguma coisa, e aquilo que ele falou, se tiver a ver com alguma ferida sua, com algum trauma seu, imediatamente você muda a fisionomia, porque tocou lá dentro de você, tocou fundo de você. Certo? Então, o que esse isolamento está provocando? Ele está trazendo para nós tudo aquilo que já aconteceu antes na nossa vida. Então, ele só está revivendo. São gatilhos que são provocados na nossa mente. Pessoas que, antes do isolamento, viviam afastados. Por exemplo, em casa, só passava em casa para dormir, porque no outro dia um trabalha, no outro dia o outro estuda, cada um vai para o seu canto. A pandemia, o que fez? Aproximou. Essas pessoas, elas têm dificuldade de convivência, porque eles já passaram por isso lá na sua infância, com o pai desajustado, com a mãe desajustada, com problema entre irmãos. Quando isso foi colocado junto, o que veio acontecer? Todas aquelas emoções que foram recalcadas, todas aquelas feridas vieram à tona. Então, isso é a fonte do nosso adoecimento nesse período de pandemia, nesse período de uso de máscaras. Máscaras simbólicas e máscaras reais. O que está por trás das nossas máscaras? E por isso, em decorrência disso, vem o nosso adoecimento. Porque esse encontro com o meu passado, com a minha criança interior, é que vai desencadear estas crises. Porque todos nós, pessoal, temos nossa criança interior. Todos nós carregamos nossa criança interior. Você pode estar com 90 anos, mas a sua criança está ali. Por exemplo, vamos imaginar aqui. É normal que uma pessoa adulta, ela chega na sua casa e depois ela descobre que ela soube que tinha uma barata dentro de casa. E aí ela não entra na casa. É normal isso para uma pessoa adulta? Claro que não é. Que comportamento é esse? Comportamento de uma criança. Então, quando o adulto está agindo dessa forma, não é ele, aquele adulto ali. Quem está agindo daquela forma é a criança interior dele. Certo? Então, é isso que estas situações vêm provocar. O isolamento social fez a gente encontrar com as feridas abertas da nossa criança interior. E aí elas duas se chocaram. Por isso, a razão do adoecimento. E, sendo assim, nesse sentido, ninguém está imune.
né? Nem os pais, nem os filhos, nem nós, professores, nem os alunos. Ninguém está imune desse adoecimento, porque todos nós carregamos nossas feridas interiores. Me veio aqui, sabe aqueles atritos que frequentemente nós, enquanto professores, temos, eventualmente, com algum aluno? Por que que aquilo acontece? Aquilo é decorrente porque a minha ferida, como professor, ela bateu exatamente com a mesma ferida daquele aluno. O aluno está refletido em mim e eu refletido no aluno. E por isso nós entramos em choque. Né? E isso é muito comum em nós, enquanto professor, enquanto sala de aula. Né? E aí, aqui ainda nesse slide aí, e aí tudo isso vai provocar essas doenças, né? E as mais conhecidas nesse processo todo é a depressão, a ansiedade, fobias e pânicos, né? O que é depressão? Depressão, estar deprimido, certo? Significa depreciado, é a pessoa diminuída, inferiorizada. O deprimido é uma pessoa em estado negativado, estado negativo. Esta pessoa, quando está em depressão, ela está apegada ao passado. Ela vive agarrada num passado. A ansiedade é diferente da depressão. É um apego ao futuro. Ela quer trazer, o ansioso, ele quer trazer o futuro para agora, para o hoje. Por isso que ela sofre. Porque este ansioso, ele vai colocar uma grande quantidade de energia nessa expectativa futura. Ele coloca tanta energia nessa sua expectativa futura que aí ele não suporta, sua estrutura psicológica não suporta. E aí ele adoece. Então, são dois pontos diferentes. A depressão é um apego ao passado e a ansiedade um apelo ao futuro. Certo? É ele apegado no futuro, um olhar sempre para o futuro, e o depressivo para trás. Por que eles sofrem? Porque eles não podem viver o presente. Esta é a causa do sofrimento do depressivo e do ansioso. Por quê? Porque eles estão nesses dois polos. E aí, por isso é preciso tratar. E nesse sentido, é preciso dizer que depressão, ansiedade não é frescura, não é preguiça, é doença. E sendo doença, precisa ser tratada. Porque ela é causa lá, que a gente vai falar no próximo bloco, que é o suicídio. Né? Então, essa doença chamada depressão, hoje ela é a quarta maior doença do mundo, com prognóstico negativo, sombrio, que em 2030 ela é será a número 1 do mundo, certo? Não escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe idade. Todo mundo, ninguém está imune, todo mundo está sujeito a sofrer da depressão. E aí é interessante que são as dicas que a gente precisa aprender para lidar com a nossa e com aquelas pessoas do qual faz parte das nossas relações. Por exemplo, as frases que não ajudam nada para uma pessoa deprimida e ansiosa. Por exemplo, a gente diz, sai dessa, reaja, pense positivo, né? Isso não ajuda nada para quem é depressivo, para quem é ansioso. Aí, o que eu vou dizer para esta pessoa? Para um ansioso, vocês devem já ter visto uma pessoa, quando ele está numa crise de ansiedade, né? O que deve ser feito? Se você fala para quem está numa crise de ansiedade, você diz, sai dessa, pense positivo, isso não ajuda nada, certo? Isso não ajuda nada. Ele não é que ele está querendo pensar negativo, é uma força muito maior que ele. Então, ao invés de
de pedir para reagir, para sair dessa, para pensar positivo, a gente usa uma técnica da hipnoterapia ou da PNL, que a gente chama de mudar de padrão. Mudar de padrão, que é mudar aquele pensamento. Por exemplo, se você está numa crise, isso aí serve para qualquer um de vocês, de qualquer um que está ouvindo, utilizar para vocês mesmos. Eu estou numa crise de ansiedade, eu preciso mudar meu pensamento. Muda o pensamento para qualquer coisa. Porque naquele momento eu quebro o padrão que eu estou. Se eu estou numa crise de ansiedade, eu estou no sofá, levanto, vou para a cozinha. Se eu estou no quarto, levanto, venho para a sala. Quebra aquele padrão. Muda o pensamento. Essa é a melhor forma de você sair de uma crise de ansiedade. Outra coisa, se você está nesta ansiedade, na grande expectativa de algo que você vai fazer amanhã, se você fechar os olhos, respirar fundo, e de repente você pensa naquilo que você, se for uma viagem, por exemplo, e você já está ansioso só porque vai viajar amanhã. Então, se você para, fecha os olhos, respira bem fundo, faz isso 3 vezes, e começa a pensar naquela viagem como se você já estivesse fazendo. E ela dando muito certo. Eu estou ansioso que eu estou por uma prova. Eu penso nela como se eu tivesse... Imagina você lá na sala fazendo a prova. Por que isso dá certo, gente? Porque o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele é burro. Ele não diferencia o real do imaginário. Então, se você imagina, para ele aquilo já está acontecendo. E aí o que acontece? Você se acalma e você melhora dessa crise de ansiedade momentânea que está vivendo. Ok? Na depressão é parecido. Não basta alguém ter pensamento positivo. Falar para uma pessoa depressiva, tenha pensamento positivo. Isso não é suficiente. É importante que ele tenha pensamento positivo, mas não é suficiente. É preciso ele ter atitude positiva. Não basta ele ficar pensando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, isso não funciona. É preciso ele ter atitude positiva. Ter atitude positiva é criar objetivos, criar metas para a sua vida. Hoje nós estamos passando por um grande problema na sociedade, principalmente na juventude, que é uma juventude sem perspectiva, uma juventude vazia, vazia de sonhos, vazia de utopias, né? E aí ela entra em depressão mesmo. Então, é preciso fazer projeto de vida, é preciso dar sentido para a vida. O depressivo, ele precisa de 2 coisas básicas para ajudar a controlar a depressão. Novidade é uma. Ele precisa de novidade, ele tem que sair do imobilismo. É preciso criar coisa nova para ele. E a outra coisa é... Ele precisa se desafiar. Ele precisa criar desafios para ele mesmo, certo? Todo dia um desafio. Mate um leão por dia. Todo dia é o dia para ser vivido. Eu estou muito mole, eu estou com preguiça, não consigo levantar. Levanta a bunda deste sofá e vai fazer sua caminhada. Levanta da frente, larga este celular, coloca ele lá e vai andar, vai fazer qualquer coisa. Te desafia. Eu não consigo, porque na depressão a pessoa come muito ou não come nada. Eu não consigo comer. Como assim? Então, coloque a sua vida em desafio. O depressivo, ele precisa disso todo dia. Ele precisa de novidade e precisa de desafio. Todos os dias. Ok? Galera, a última etapa eu vou falar do suicídio e aí eu vou abrir uns minutos agora para algumas perguntas. Eu queria que eu esqueci o nome da filha da Cris. Me perdoe. Eu queria que você anotasse essas perguntas e fizesse, que aí eu já respondia nesse bloco e depois a gente ia para o outro bloco. Alguém? Alguma pergunta? Maria Laura. Maria Laura. Oi, Maria Laura.
Você coordena aí as perguntas? Por enquanto, não tem nenhuma pergunta ainda, não. Por enquanto não tem? Não. Bom, se não tem, a gente vai para frente e quando terminar, a gente responde as que tiverem, né? Uhum. Ok. A gente fica pensando, pessoal, por que tanta depressão, né? Por que tanta ansiedade? Por que a depressão é a quarta maior doença do mundo? Hoje, de cada 10 pessoas, 8 tem ou já teve alguma crise de ansiedade. Né? E por que tudo isso? Olha, existem N razões, N motivos. Mas uma coisa que a gente constata, que até falei há pouco, nós estamos vivendo a sociedade do vazio. É lamentável. Vazio existencial. Né? Não sei o que quero, não sei quem sou, não tenho perspectiva, não sei para onde vou. Um vazio existencial, vazio de sonhos, vazio de perspectivas, vazio de artes, vazio de poesia, vazio de filosofia. Importante as pessoas leem, mas leem livros bons, né? Nós estamos vivendo um momento de uma sociedade muito limitada, né? Apesar de ter muita informação, mas é tudo muito fragmentada, as informações. Ninguém lê uma obra inteira, todo mundo só lê fragmentos, né? Ninguém tem coragem, ninguém, entre aspas, né? De abrir um livro inteiro e ler, né? Refletir. Então, estamos vivendo um momento terrível, que é esse momento deste vazio que estamos vivendo. Né? A Núbia pergunta, né? Qual o benefício da hipnoterapia para ansiedade e depressão? Núbia, essa pergunta ela é muito frequente, né? Mas é sempre muito importante. Eu vou falar aqui rapidinho. Existem vários... A ansiedade, como eu já falei, é uma quantidade de energia que a gente projeta lá na frente em algo futuro, né? E aí o nosso corpo ele não suporta, nossa psique não suporta, por isso vem as crises. A depressão é o apego ao passado, né? Então, estas duas pessoas sofrem por quê? Porque elas não vivem o presente, não vivem o aqui e agora. Existem vários tipos de depressão, mas as causas básicas, as causas fundamentais são 3 causas. É chamada de causa química ou clínica, causa exógena e causa endógena. A depressão de causa química ou clínica é quando falta um elemento químico no organismo. Por exemplo, algo do complexo vitamínico, algo hormonal, ou lítio, né? E o que acontece? Com a falta de um desses elementos, né, a pessoa, por exemplo, a falta de lítio, você não produz o neurohormônio chamado serotonina, que é o neurohormônio do prazer, que dá alegria, né? Não produzindo esse hormônio, esse neurohormônio, a pessoa vai entrar em depressão, depreciativa, né? Essa depressão de causa clínica ou química, ela é tratada com o uso de medicamentos, certo? Com o uso de medicamentos. Eu diria, assim, poderia dizer aqui, que 90% do tratamento desta pessoa será com remédio, com o uso de fármacos. Né? Por quê? Porque ela precisa restabelecer aquela falta de elementos químicos no seu organismo. E aí você entraria com 10% de terapias, né? De terapias. Já as outras 2 causas, que é a de causa exógena, exofora, né? E endógena, dentro, né? Exógena. Por exemplo, uma pessoa, depois de um evento que aconteceu, ela perdeu o emprego, perdeu um ente da família, houve uma separação, um assalto, e ela entrou num estado de depressão. Uma depressão de causa exógena,
né? Esta depressão de causa exógena, ela é tratada com terapia, com terapia, certo? Depois eu falo da hipnoterapia, mas não estou falando aqui de modo geral de terapia, ela precisa ser tratada com terapia. Eu diria aqui que ao inverso da outra, que é 90% do tratamento com remédio e 10% de terapia, essa é o contrário. Seria 90% do tratamento com terapia e 10% com o uso de medicamentos. E a terceira causa, que é endógena, dentro, né, é aquela de origem infantil, daqueles traumas que nós falamos lá no início, né, que estão recalcados, estão reprimidos, e com um evento na vida adulta, aquilo vem, somatiza, né? Tem o gatilho e ela somatiza, ela vem à tona. Essa depressão dessa causa endógena, ela, como a segunda, ela também é tratada com terapia, certo? 90% é terapia e complementa-se com remédio. E a hipnoterapia? A hipnoterapia é uma terapia com o uso da hipnose, né? Eu não vou explicar aqui a hipnose, porque levaria muito tempo, né? Mas essa terapia hoje é considerada uma das mais eficientes para o tratamento da ansiedade e da depressão. E não estou desmerecendo as outras, né? Mas são relatos que tem aí. Por quê? Porque com a hipnoterapia, a pessoa no estado hipnótico, a mente consciente possibilita você acessar a mente inconsciente, certo? Você acessa a mente inconsciente. Então, você vai lá naquele reservatório onde estão guardadas, onde estão armazenadas todas aquelas suas feridas emocionais. E nesse estado hipnótico, a pessoa ele entra num processo que a gente chama de regressão, e regressão nada mais é do que você reviver suas lembranças, suas memórias do passado, certo? Você vai rever aquilo, e aí você vai tomar consciência daquilo, e aí o hipnoterapeuta vai ajudar você a ressignificar aquela situação. E você... Por quê? Lembra que eu falei que todos nós temos a criança interior? Então, imagina que a sua depressão é de causa endógena, ou seja, é uma causa infantil. Quando você traz aquela criança para a atualidade, você vai mostrar para ela, olha, aquilo já passou, não é mais seu, você cresceu. Porque aquele sentimento que ela tem não é a dela adulta. Uma pessoa adulta não vai ter medo de entrar num elevador. Quando vê alguém chegar na porta do elevador e recuar, aquilo é uma criança. É a criança dele, né? Então, aí você, nesse processo da hipnoterapia, que você faz a regressão, você acessa aquele estado e você ressignifica aquela situação. Então, é assim que acontece o tratamento com a hipnoterapia. E serve para a ansiedade, como para a depressão, também como o pânico, as fobias, né? E aí, antes de falar do suicídio, eu falei no pânico e na fobia, né? Até porque está no slide anterior. Volta aí, Maria Clara. Maria Laura. Maria Laura, por favor. Volta aí o... Não, acho que eu respondi, né, Núbia? Eu queria mostrar isso aqui. Pânico e fobias, né? Só um pouquinho sobre isso. O que é fobia? Fobia é medo, né? Mas é o medo irracional. Porque medo por medo é normal e é necessário que tenhamos. Eu costumo dizer que quem não tem medo morre cedo, né? Se eu sei que ali é um lugar perigoso e eu não tenho medo, eu entro lá, eu vou caçar jeito de morrer. Então, medo é um mecanismo que utilizamos para nos proteger, né? Para nos livrar do perigo. Agora, quando esse medo é irracional, quando esse medo te limita de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, aí ele é chamado de fobia. Então, o medo fóbico é esse que te limita, que impede você de realizar, de ter uma vida normal por causa daquele medo. Tem pessoas que não atravessam a passarela, medo de altura. Tem pessoas que não andam de avião, medo de altura. Tem pessoas que, se souber que tem uma barata em casa, ela não entra. E assim, tantas outras fobias que tem. A hipnoterapia é muito eficiente no tratamento das fobias. É o mais eficiente, eu diria. Para quem quiser tratar de fobia com hipnose,
basta 2 sessões, 3 sessões no máximo, é resolvido o problema. E é resolvido definitivamente. É diferente de tratar de uma depressão, de uma ansiedade. E o pânico, né? O que é o pânico? O pânico significa criança desprotegida. É incrível, pessoal, mas é interessante. Eu atendi uma mulher, eu dou sempre os exemplos do consultório, jamais a identidade. Eu atendi uma mulher e agora, decorrente da pandemia, ela desenvolveu um pânico e simplesmente parou de dirigir, né? Pessoa de 60 anos, aposentada e tal, simplesmente parou de dirigir. Na hipnoterapia, na regressão, aí descobriu a origem do pânico, né? Ela voltou aos 3 anos de idade, a mãe dela saiu e deixou ela trancada. Quando ela acordou, ela estava sozinha no quarto com a porta trancada. Por que ela veio desenvolver isso agora? O que a pandemia tem a ver? O que o isolamento representa? O que o isolamento lembra? Foi exatamente aquilo que falei lá no início. Este isolamento só foi o gatilho de algo que ela já trazia, que estava dentro dela, porém ela usou uma máscara, usou um mecanismo de defesa e isso estava guardadinho lá. Mas quando veio a pandemia, isso simplesmente serviu de gatilho e despertou algo que estava adormecido, né? Então, pânico, situação de pânico significa criança desprotegida. Todo pânico, não vou generalizar, mas a maioria dos pânicos é decorrência de traumas de infância. Ok? Se alguém tiver outra pergunta ainda sobre esse tópico, não tiver, nós vamos falar do suicídio. Que eu acho que muita gente nessa semana, a depressão tem causa genética ou adquirida. Marreiros. Boa tarde, Marreiros. Sim, Marreiro, tem as duas, né? Primeira coisa, quando uma pessoa chega com sintoma de depressão, a gente pergunta se na família teve casos de depressão, né? Porque ela, sim, tem origem genética também. E adquirida é dessas formas que eu falei agora, tá? Que ela adquiriu na infância ou adquiriu depois de um evento na vida adulta que ela conhece, ou então de causa clínica ou química. Essas de causa química e clínica geralmente são as hereditárias, certo? De origem hereditária, tá bom? Me veio uma lembrança aqui agora, uma curiosidade, que, vou pegar um exemplo das duas causas de depressão, endógena e exógena. Vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui, imagina que uma mulher adulta, 25 anos, 30 anos, 40 anos, ela é estuprada. E ela vai para um psicólogo, ou para um outro terapeuta. E ela diz, olha, lógico, a violência é grande, é uma violência grande, ela foi estuprada. Só que aí ela fica nesse psicólogo, num outro terapeuta, fica aí 6 meses, 1 ano e não melhora. O que está acontecendo? Porque ela tinha que melhorar. A depressão dela, ela está levando a causa exógena, ela sabe do que aconteceu. E por que não está melhorando? É porque, pessoal, na verdade, esse estupro que ela sofreu não é a causa da sua depressão. Ali foi o gatilho. Certamente, esta pessoa, se você fizer uma regressão, ela lá na infância, ela sofreu algo, uma violência parecida, semelhante ou igual a esse estupro que ela teve na vida adulta. Esse estupro da vida adulta só foi gatilho para algo que ela sofreu antes. Por isso é que ela não estava melhorando. E aí, a terapia dela não deveria ser feita com um psicólogo ou com outro terapeuta, mas sim com um psicanalista ou com um hipnoterapeuta, porque ele é quem acessa o inconsciente. Certo? Muito bem. Maria Laura, agora eu lembrei, inclusive, eu conheço você, Maria Laura. Eu lembrei quem é você agora. Como evitar os gatilhos? Gatilhos a gente não evita. Quem é que está falando? Patrícia. Gatilho a gente não evita, a gente trata as feridas. Para quando acontecer o gatilho, a gente está seguro, tá? A gente trata as feridas, não evita os gatilhos, eles acontecem no dia a dia. A pandemia
reacendeu todos os gatilhos das nossas feridas, né? Maria Laura, agora eu lembro quem é você, Maria Laura, eu te conheço. Passa para o próximo slide, Maria Laura. Ok, obrigado. Suicídio. Eu acho que essa semana muita gente já falou, né? Então, suicídio. Uma tragédia mundial, né? Eu não peguei os números mais recentes, mas nas palestras anteriores alguém já deve ter falado. Eu só sei que, em média, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Passa o próximo, Maria Laura. Isso. Querer morrer é diferente de querer se matar. Certo? Quando uma pessoa ele quer se matar, na verdade, ele não está querendo tirar a sua vida. Ele está querendo livrar-se da dor. É uma dor muito grande, a angústia, o sofrimento, e por isso, como ele não acha uma outra solução, aí ele quer tirar a sua própria vida com o objetivo de aliviar essa dor. Volta um pouco, Maria Laura. Isso, deixa aí por enquanto, tá? E aí, eu queria lembrar para vocês, porque talvez isso não tenha sido falado nas outras palestras, que as pessoas, de modo geral, elas não são preparadas para lidar com a questão do suicídio. Nem mesmo os profissionais da saúde, eles não têm um preparo para isso. E é uma questão muito sensível, muito delicada. O suicídio, ele ainda é tratado com desprezo. As pessoas tratam o suicídio ainda com deboche, com piadas, com brincadeiras. A gente vê casos de pessoas, por exemplo, ele sobe numa torre, está numa passarela para pular, e aí fica aquela multidão embaixo, gritando, pula, pula. Outros dizendo, não, ela colocou em você foi chifre, não foi asas. E por aí vai. Então, é uma questão séria e que ainda não é tratada, não recebe o devido merecimento da seriedade que ela é. Então, é muito preocupante. Nós não podemos menosprezar os sinais de suicídio. A maioria dos casos acontece porque as pessoas ignoram, exatamente porque as pessoas não levam a sério. Então, pessoal, nós não podemos ignorar uma ideação suicida. Quais são estas ideações? Solidão, isolamento, tristeza, interesse por assuntos de morte. Então, quando a gente vê uma pessoa muito interessada sobre falar de morte, que volta e meia ela está falando de morte, essa pessoa ela tem ideação suicida. E a gente não pode ignorar isso. Pessoas que andam muito triste, isolada. Aqui as mães que estão me ouvindo, observar seus filhos, o comportamento deles, se o comportamento é estranho. Solidão, que ele fica mais tempo no quarto. Se ele não tem prazer para sair, para divertir, para brincar. Isso pode ser uma ideação suicida. E aí é preciso ter um olhar muito focado para essas pessoas. Outra coisa, não ignorar quando uma pessoa está pensando em se matar. A gente escuta isso, de dizer que quem diz que quer se matar, não quer se matar. Isso não é verdade, pessoal. Pode ser que em alguma vez ela esteja realmente manipulando, mas não é verdade que isso acontece sempre, tá? E nós não temos como saber, certo? Então, não pode ignorar isso. Quando uma pessoa diz que vai se matar, é importante que leve a sério.
E aí existem alguns mitos sobre suicídio, né? Vou até ver aqui nessa apostila quais são estes mitos. Por exemplo, isso é falso, quando diz suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Não podemos carregar isso como verdade, certo? Tem alguma coisa por trás quando a pessoa está pensando dar cabo na sua vida. Mito, quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Também não, ela pode se tratar. Ela pode se tratar. Outro mito, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar a atenção. Não é verdade. Na maioria das vezes, aquele que promete, que ameaça se matar, na maioria das vezes eles se matam. Ou pelo menos tentam. Outro mito, se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Também não é assim. Mesmo quando uma pessoa está tratada, durante aquele primeiro momento, aquele primeiro período, é preciso ficar acompanhando. Porque ela, no momento de estresse, no momento de recaída, ela pode voltar a cometer. Tem outros mitos aqui, tá? Mas o importante é a gente pesquisar, né? Qual é o perfil de um suicídio? Primeiro, mais mulheres tentam suicídio, mas mais homens cometem. Mais mulheres tentam, mas quem realiza, na maioria, são os homens. Qual o perfil de um suicida? Depressão, solitário, solteirões, ateus, pessoas endividadas, desempregadas. Obrigado, Maria Laura. Separados. São os perfis de pessoas suicidas. Quais são os profissionais que mais cometem suicídios? Médicos. Pode passar aí. Tá aí já. Ok, obrigado. Médicos, policiais, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, artistas, cientistas. Por que, pessoal, que professores não entram nessa estatística aí dos que mais cometem, mas não são dos que mais cometem? Por quê? Claro, porque fala. Porque na maioria, sai do isolamento. Certo? Então, a razão é que professores não entram nessa estatística dos que mais cometem suicídio. O isolamento é um perigo silencioso, pessoal. O isolamento é um perigo silencioso. Fatores de proteção, os fatores que protegem as pessoas de cometerem suicídio. Resiliência. É preciso ter resiliência, capacidade de sobrepor as suas adversidades, pedir ajuda, não se isolar. E quando estiver isolado, alguém que perceba ajudar aquela pessoa. Gravidez é fator de proteção. Mostrar para aquela pessoa que a vida dela não é só dela, que ela já tem uma outra vida dentro dela e que ela pode cuidar dessa vida dela. Pode colocar aí, Maria Laura, o próximo slide, fatores de proteção. No próximo. Isso. Gravidez. Religiosidade. Aqui não estamos falando de religião, falando de religiosidade, certo? São fatores de proteção. Espiritualidade. Senso de responsabilidade, certo? Tratar a questão da forma correta, da forma com respeito que merece ter a questão. Assertividade, as decisões tomadas de forma correta, de forma assertiva, também é fator de proteção. Convívio com família e amigos é fator de proteção. União estável.
casamento, é fator de proteção. O suicida, pessoal, não quer dizer que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa covarde, que é um monstro. É doença. É vazio. É angústia. É dor interna que a pessoa tem e ele não consegue expressar. Passa ao próximo, Maria. A solução contra a guerra do enclausuramento. Isso é muito importante, pessoal. Porque as pessoas, aos poucos, elas vão se fechando. Cada vez mais. E nessas questões, igual eu falei da depressão, as palavras que não dão certo, na questão do suicídio também. As palavras que não dão certo nessas situações. E mesmo que a pessoa tenha a melhor boa vontade, que tenha a melhor das intenções, ele está procurando ajudar aquela pessoa, mas é importante a gente saber que estas palavras quase não ajudam. Quais são estas palavras? Sai dessa. Você é forte. Você precisa dar a volta por cima. Você não pode permanecer assim. Seja forte. Não se entregue. Tudo isso é muito bonito e quem está falando com a melhor das intenções, com a melhor das boas vontades. Mas pouco ajuda. Por quê? Porque essas expressões, ao invés de gerar um estímulo na pessoa suicida, ela faz neutralizar. Faz com que a pessoa paralise ainda mais. Ah, basta. E o que vamos fazer? A melhor é, no lugar destas expressões, o melhor é chamar esta pessoa e dizer: eu estou do seu lado. Independente de qualquer situação, eu estou do seu lado. Conte sempre comigo. Eu estou aqui para lhe ouvir. E se eu não puder lhe dizer nada, tenha o carinho da minha atenção. Tenha a sinceridade da minha audição. E sem nenhuma discriminação, sem nenhum julgamento, eu quero ouvir o que sente o seu coração. É isso que a gente precisa dizer para uma pessoa suicida. É ouvi-la, sem preconceito, sem julgamento, sem discriminação. Vale mais do que todas aquelas palavras incentivadoras e motivadoras lá em cima, que eu falei antes. Porque a gente costuma, muitas vezes, querer falar, principalmente nós que somos professores. A gente gosta muito de falar. Faz parte do nosso ofício. Só que, muitas das vezes, as pessoas querem mais. E o que elas precisam, na verdade, é serem ouvidas. Nós estamos sempre querendo dar uma solução. E nem sempre as pessoas estão em busca de respostas. Elas querem apenas fazer as suas perguntas. Elas querem apenas perguntar. Pessoal, eu na minha escola, se tiver alguém do 417 aí, eles confirmam isso, muitas vezes durante o intervalo eu não vou lá para a sala dos professores. E por que eu não vou? Porque durante o intervalo, que junto ao horário do intervalo com o lanche, aí dá 30 minutos. Nesse tempo eu fico na sala, porque muitos alunos, ex-alunos e alunos atuais, eles vão para lá para conversar. Conversar os mais diversos assuntos. E eu paro lá para ouvi-los, deixá-los falar. Então é isso que acontece com as pessoas. Elas querem falar, elas precisam falar. Porque elas não são ouvidas em casas, não são ouvidas no seu trabalho. Então, isso é muito importante, pessoal. Exercer a audição,
exercer a amabilidade, a generosidade da presença pode ajudar mais do que 1000 palavras. Ter compaixão, misericórdia. É engraçado que eu estava lendo num livro do Dr. Mário Sérgio Cortella, e eu ouvi o significado da palavra misericórdia, e eu achei muito interessante. Misericórdia vem de miséria, e córdia vem de cardio, que é coração. Então, misericórdia significa o quê? Você colocar o seu coração na miséria do outro, na miséria dele. É isso que ele está precisando. Ter misericórdia. Colocar o seu coração na miséria do outro. Todo mundo quer dar conselhos, mas deveria dar ouvidos. A pessoa suicida, aquela que se mata, às vezes, ela se mata porque não consegue falar. É um grito de socorro que está ali aprisionado. E ela queria apenas falar. Por isso devemos buscar o lado saudável, o lado bom das pessoas. É lógico que nunca devemos negar a situação, porque é outro problema. Não devemos negar a situação. É preciso aceitar. E é importante a gente lembrar, aceitar não é a mesma coisa de acomodar. Certo? Aceitar é entender que eu tenho aquela doença, eu tenho aquele sintoma, eu tenho aquele problema, eu aceito que eu tenho aquilo. E eu aceito, e agora eu faço a pergunta, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu posso fazer apesar de? Isto é aceitar. Não aceitar é quando você adquire uma situação e aí você fica ali a vida inteira lamentando. Eu não dou conta, eu não posso, eu sou assim. Isso é não aceitar. E acomodar é aquela situação acontece e você simplesmente paralisa. Eu sou assim mesmo, eu fico assim mesmo. Isso é acomodar. Né? E aceitar é diferente, né? Aceitar é você acolher. Aquilo veio para mim, eu acolho aquilo. Mas quando eu estou nessa situação, eu aceito a situação, mas é preciso que eu não dê tanta importância a ela, que eu diminua a importância daquela situação e passo a focar sempre no lado positivo da situação. Certo? Porque senão eu deixo de dar importância para as coisas positivas para estar dando importância para aquela enfermidade, para aquele sintoma. O que você considera mais positivo em você? É isso que a gente tem que perguntar para a pessoa quando está nessa situação. O que lhe causa alegria? O que lhe acalma? O que lhe dá prazer? O que você gostaria de colocar no lugar deste seu problema? Então, é através dessa escuta sensível, que a gente vai ajudar as pessoas a livrarem de se matar, de cometer suicídio. E, para isso, a pessoa deve sempre buscar ajuda. Sempre buscar ajuda. Onde buscar? Na situação emergencial, tem o SAMU, tem os CAPs, Centros de Saúde, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tem o número 188. Aquelas pessoas, eles não são... Pode ser que tenha lá no meio, mas necessariamente não é um psicólogo, não é um psicanalista, né? Mas são pessoas que dedicaram a esta causa, que estudaram, e sempre, 24 horas por dia, nesse número vai ter alguém para ouvir. Certo? É gratuita esta ligação, certo? É o 188. E buscar um especialista, um psicólogo, um psicanalista, ou um terapeuta de uma outra formação. Mas este é o caminho. E assim, pessoal, eu termino. Já respondeu a pergunta da Rosane? E aí eu vou para as perguntas. Parece que a Rosane fez uma pergunta. Rosane, é fato que o suicídio ocorre entre adultos também com grande frequência? Sim, Rosane. Eu não chequei a informação, porque até o ano passado,
a informação que eu tinha era que o maior número de suicídio estava acontecendo entre jovens de 15 a 29 anos. Só que eu vi isso, mas eu não chequei. E esse mundo hoje é muito complicado, a gente está passando informações sem checar a fonte. Mas eu fiquei sabendo esse ano que quem está morrendo mais, quem está mais suicidando agora, está sendo idosos. Né? Então, são as pessoas da meia-idade para frente, né? Mas eu não confirmo isso. Mas o que eu confirmo é que o suicídio também acontece em pessoas adultas e também em idosos. Tá? Ok? Auxiliadora Fidelis. Qual a relação entre hipnoterapia e a psicanálise freudiana? Opa, mexeu com a minha área. Muito bom. Primeiro, psicanálise é uma coisa, hipnoterapia é outra coisa. Não, as duas formações não estão atreladas. Você forma em psicanálise, né, psicanálise clínica, no caso, e a hipnoterapia é uma outra formação. Existem muitos psicanalistas que não adotam a hipnoterapia, né? Porque aí tem toda uma explicação, porque Freud começou com a hipnose, depois ele abandonou e tal, né? Mas só que a gente sabe, a hipnose, ela é muito antiga, ela é antes de Cristo, e o Freud, ele estava naquele momento desenvolvendo a sua técnica, né? Ele estava apresentando um trabalho novo, e a técnica dele era a associação livre. Como é que ele ia conseguir status, fama, se ele fosse apresentar algo que já existia, como a hipnose? Então, ele preferiu abandonar a hipnose e seguir com a técnica dele, que é a associação livre, né? E outra coisa é que, se a gente for olhar a medicina mesmo, por exemplo, há 50 anos atrás, o quanto que ela não evoluiu? Você tem lá a base, e a partir daquela base você vai acrescentando a partir de novos estudos e novas pesquisas, né? Com a psicanálise, com a hipnoterapia não é diferente. Então, Freud é a base da psicanálise, mas muitas coisas já evoluíram de Freud até aqui, né? Então, assim, existem psicanalistas que utilizam a hipnose, outros não. Eu sou um deles que utiliza a hipnose. Por quê? Primeiro, porque é preciso tirar os mitos que tem sobre a hipnose, né? E esses mitos é decorrente de lá da Idade Média, onde, na época da Inquisição, os hipnólogos iam para a fogueira, porque eram considerados bruxos e tal e tal. Hoje, a hipnose é considerada científica. A hipnose nada mais é do que um efeito psicológico. E hoje ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, de Psicologia, de Odontologia, de Enfermagem, né? Médicos utilizam a hipnose, né? E ela tem um poder muito grande. Eu até vi um trecho da palestra anterior, onde o cara fala dos placebos e nocebos, né? E o que é o tratamento com a hipnose? É um placebo, certo? Você coloca na mente da pessoa, porque ele está num estado alterado de consciência, onde você acessa o inconsciente, e você coloca naquele lugar ali um placebo, coloca nele uma crença. E o seu próprio cérebro, a sua própria mente, vai produzir os elementos que ela necessita para tratar aquilo, né? Então, assim, a diferença é essa. Primeiro, psicanálise é psicanálise, hipnose é hipnose, né? E nem todos os psicanalistas usam hipnose, outros usam. Eu uso uma técnica que é chamada de hipnoanálise, né? Eu utilizo a associação livre, né, da psicanálise com a técnica da hipnose. Então, eu faço uma mescla entre a psicanálise e a hipnose. Como eu ia falando, vamos imaginar que eu preciso acessar um inconsciente. Na associação livres, numa técnica freudiana, ortodoxa, o que eu levaria talvez 4, 5, 10 sessões para acessar um conteúdo inconsciente, pela hipnose eu acesso numa sessão só, na primeira sessão. Então, além de você acessar mais rapidamente esses conteúdos, as respostas ao tratamento também é mais rápida. Então, por isso eu utilizo. E aí, só fazendo uma separaçãozinha rápida do que é hipnose e hipnoterapia. Hipnose é o ato de hipnotizar alguém.
E aí qualquer uma pessoa faz. A gente vê nas portas do shopping, no show, as pessoas fazendo show de hipnose, né? Brincando de hipnose em festas de aniversário e tal, onde faz você esquecer o nome, colar os dedos, colar os olhos, esquecer o nome da mãe, comer uma cebola achando que está comendo morango. Isso é show de hipnose. Hipnoterapia é o tratamento feito a partir da hipnose. E para ser um hipnoterapeuta é necessário ter conhecimentos psicológicos e psicanalíticos. Tá? Então, essa é a diferença. Hipnotizar por hipnotizar, qualquer uma pessoa pode. Agora, ser hipnoterapeuta é diferente, precisa de ter formação. Certo? Então, eu me formei em psicanalista e me formei em hipnoterapeuta. Fiz hipnose e depois me formei em hipnoterapia. Certo? Ok? Os gatilhos são o humor que acordamos? Sim, podemos dizer que sim. Diante de uma situação, Rosane, diante de uma situação, se aquela situação desperta algo interno em você, você reage na mesma hora, de forma negativa. Você pode estar na maior gargalhada que tiver. Se alguém tocar em uma daquelas suas feridas, você vê o seu rosto muda, o seu semblante muda. Por quê? Porque tocou na sua ferida interior. E aquela ferida é lá da sua criança. E qual a diferença? Mas não tem feridas adultas? Tem sim. É o que eu falei, tem os traumas adultos, decorrente de repressões, mas só que aí você sabe, certo? As repressões, a partir dos 10 anos de idade, elas ficam no pré-consciente. Eu esqueço aqui, mas com um pequeno esforço eu já lembro. Agora, as infantis, por isso que ela chama recalque, ela vai para o inconsciente e você não lembra. Você sente, mas não sabe a origem, não sabe de onde está vindo. Porque elas estão no pré-consciente, no inconsciente. E aí é preciso acessar esse inconsciente. Esse inconsciente, esse conteúdo inconsciente, gerador de todos esses traumas na vida adulta, aliás, de todos esses sintomas na vida adulta, eles ficam latentes lá no inconsciente. E eles vêm para a consciência de 4 formas. Ele vem pelos sonhos, certo? Quando estamos sonhando, aí é preciso trazer este sonho para o psicanalista interpretar esse sonho para saber o que ele está querendo dizer. Ele é um conteúdo inconsciente latente. Ele está querendo te falar alguma coisa. Ele vem em atos falhos. O que é um ato falho? Aquela palavra ou aquela frase fora de contexto, né? Eu estava com uma paciente, ela estava falando assim, ela foi dizer, é porque quando eu fui... Aí ela disse assim, eu fui fechar o pescoço, né? Ela ia dizer, eu fui fechar o portão, só que ela disse, aí eu fui fechar o pescoço. Opa, o psicanalista tem que estar atento, né? Nos atos falhos, né? Porque ali ela está dando pista, né? Então, os atos falhos. Terceiro, os sintomas, quando estes conteúdos inconscientes, conteúdos latentes, quando eles não saem por uma via saudável, né? Que é pela fala, ou por este outro mecanismo, ele vai sair em forma de doença. E elas são despertadas na hora dos gatilhos, viu, Rosane? Então, esse conteúdo latente, esse conteúdo reprimido ou recalcado, ele vai sair. E se ele não saiu por vias saudáveis, ele vai sair por vias doentias. Que aí são ansiedade, depressão, gastrite, afta, artrose, artrite, taquicardia, tipos de câncer, enfim, tudo aquilo que recebe o apelido de doenças psicossomáticas, na verdade, são conteúdos inconscientes que estão vindo em formas de sintomas. E a quarta forma é no divã de um psicanalista ou de um hipnoterapeuta. Ok? Eu acho que Núbia escreveu, é extremamente importante que os educadores busquem apoio ao apresentar sintomas de uma depressão ou até um caso mais profundo de pensamento suicida. O afastamento das atividades para a recuperação pode ser fundamental e é muito recorrente no nosso país, em nossas escolas públicas e particulares. Há um grande adoecimento dos docentes, muitos desfalques. Exatamente, Núbia. Por nossa categoria, professores, educadores, são os que mais adoecem, porque a carga é muito pesada. Nós deparamos, nossas mazelas internas, nossas feridas, vão estar deparando com todas aquelas pessoas que estão na nossa frente. Aquilo que eu falei lá no início, por isso a decorrência dos nossos adoecimentos. Tá? A vantagem nossa é porque o meio nosso ainda favorece a fala. Tá?
diferente de outras, mas por que que adoecemos? Porque nós estamos ali, e aí existe uma cobrança muito grande, muito grande. Eu estava vendo uma palestra estes dias da educação, que todo mundo já ouviu, e que fala da educação atraente, da sala atraente, que a gente... Lógico que a gente tem que buscar, sempre buscar uma forma de atrair os nossos alunos, né? De tornar nossa aula interessante, alegre, mas a gente também é humano, a gente não consegue ser isso todo dia. Quando a gente chega na escola, quando a gente chega na nossa sala de aula, nós estamos trazendo toda uma nossa carga, todas as nossas questões emocionais, todas as nossas feridas. Não somos diferentes, somos humanos, e que trazemos toda essa carga com a gente. Então, também há uma cobrança exagerada nos profissionais de educação, né? É importante que a aula seja atraente, mas o aluno também tem que ter a responsabilidade dele. Nós não vamos estar fazendo gracinha a todo momento, todo dia, toda hora. Tá? Muito bom sua colocação, Nuri. Cícera Rita. Ô, Cícera, obrigado pela participação. Que bom. Verdade que a gravidez do meu segundo filho me deixou bastante vulnerável. Sofri bastante, mas antes de baixar a cabeça, eu pensei em meus filhos. Isso aí, Cícera. Para quem não lembra, a Cícera foi aluna aí do 404, já faz um bom tempo, né, Cícera? Né? Foi aluna aí do 404, eu conheço a Cícera. Obrigado pela participação. Mais perguntas? Boa tarde, professor Bastos, tudo Oi, bom? Cris. A Maria Laura fez aí o seu papel magnificamente bem. E eu falando, só que depois é que eu fui lembrar que da Laurinha, eu conheço ela. Né? Pois é, foi criada lá junto com a gente, trabalhando, né? Com o professor. Então, eu entrei para falar aqui que nós ainda não temos mais pergunta, temos aí elogios com relação à sua palestra, né? A auxiliadora Fidelis ficou satisfeita com a resposta, claro e objetivo. Só interrompendo, nossa palestra foi longe, né? Essa auxiliadora, ela é minha conterrânea. Eu não sei se ela mora em Brasília ou se mora na Bahia, mas... Muito obrigado, auxiliadora. Olha, eu não sei se ela mora aqui ou se ela mora na Bahia, mas ela é minha conterrânea. Que bom. Então, aqui nós não temos mais nenhuma pergunta, apenas elogios, né? Se o senhor quiser... Então, eu quero terminar com uma mensagem. Agradecer a Escola 404 pelo espaço, pela oportunidade, agradecer todos os ouvintes, né, que ajudaram a fazer essa live, né, e eu queria terminar lendo uma mensagem aqui, eu não sei nem se eu chamo mensagem, mas um texto do professor Divaldo Franco. Ele é um espiritualista, ele é professor e escritor, e eu acho muito interessante, né, esta mensagem. E que é assim: se você não é amado, não é importante. O importante é quando você ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, não tem problema. Porque o problema é dele. Mas se você não gosta de alguém, aí o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o espalha e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida e se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem.
porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para os indivíduos abandonarem suas imperfeições e suas mazelas, e tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade e, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Acho isso muito bonito. Então, mais uma vez, obrigado a todas e todos. Professor Bastos, quero agradecer aqui, né, a sua presença nessa tarde de hoje. Não sei se os meus colegas, ela trouxe uma paz muito grande, né? Você em si transmite essa paz. O tema foi bastante esclarecedor. Muitos dos nossos colegas estão elogiando. E Maria a auxiliadora Fidelis pediu para falar que mora em Salvador, professor. Ah, está na Bahia. Um abraço para Salvador. Muito bom. Então, a gente gostaria de te agradecer e gostaria de contar com, não só com essa palestra, mas com outras também, né? Já deixar o convite aqui para o senhor comparecer na nossa escola, fazer uma palestra dessa pessoalmente para os nossos alunos, né? E vai ser uma honra receber o senhor na nossa escola. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e estamos aguardando a sua visita lá, tá bom? Tá, joia. Com muito prazer, eu irei, tá? Deixa passar essa pandemia, né, que voltar à normalidade, estamos aí. Tá, joia? Com certeza. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Até mais.